Olá pessoal, eu vou aqui gravar uma aula sobre os modelos atômicos de Dalton e os modelos atômicos de Thomson. Primeiramente, a gente precisa saber que essa ideia sobre átomo vem sendo pensada pelo homem há muitos e muitos anos. Desde o século V a.C., filósofos gregos já pensavam nessa ideia de átomo. Então vamos lá ver esses filósofos. Demócrito foi um filósofo que viveu entre 4 e 5 a.C. E ele pensou o seguinte: se eu pegar um pedaço de matéria qualquer e for dividindo essa matéria, dividindo em pedaços cada vez menores, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir dividir porque é um pedaço muito pequeno. Eu não consigo dividir mais. Então, a esse pedaço ele chamou de átomo. Átomo significa não divisível. Então, isso era a ideia que Demócrito tinha. Só que essa ideia de Demócrito não veio a ser muito bem aceita, porque existia um outro filósofo muito mais conhecido e muito mais respeitado do que ele, que pensava de maneira diferente. Esse outro filósofo era Aristóteles. Para Aristóteles, a matéria não era formada de pequenas partes, era formada de uma coisa só. Não existia pequenas partes que formavam a matéria. Era uma matéria contínua, formada pelos 4 elementos que se pensava que formava todas as coisas: a terra, a água, o ar e o fogo. Então, ele pensava que matéria era formada por esses 4 elementos, todo e qualquer tipo de matéria. Essa ideia veio a perdurar por mais de 2.000 anos, para vocês terem uma noção. Somente lá no século XIX, um outro cientista veio a voltar com essa ideia de átomo. Esse cientista foi Dalton. Na época de Dalton, o que estava muito em voga era que as leis de Lavoisier haviam sido criadas e as leis de proporção das proporções definidas de Proust, que são duas leis que regem as reações químicas. A lei de Lavoisier diz o seguinte: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, toda a massa que eu tinha de reagente vai se transformar em produto. Então, a mesma massa de produto é a mesma massa de reagente. Nada vai se perder, nem vai ser destruído, só vai ser transformado. É isso que diz a lei de Lavoisier. E a lei de Proust diz que as reações acontecem em proporções definidas de acordo com o que está reagindo ali. Então, isso depende muito do que está reagindo mas a reação acontece numa proporção definida. E aí Dalton disse o seguinte: toda matéria é formada de átomos. E para ele, esses átomos eram partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. A gente compara esse modelo de Dalton a uma bola de bilhar. Então, para Dalton, o átomo era formado dessas esferas, a matéria era formada dessas esferas indestrutíveis e indivisíveis, e que eram maciças. Ou seja, não existia oco nem espaços vazios dentro dela. Certo? E aí alguns postulados de Dalton, algumas conclusões que ele tirou. Então, átomos de um mesmo elemento têm tamanhos iguais e massas iguais.
átomos de elementos diferentes têm massas diferentes e tamanhos diferentes, certo? Isso foi o que Dalton pensou. Então, substâncias compostas, elas são formadas dado proporções desses elementos que a formam de maneira tal que são razões de números inteiros. Por exemplo, H2O são 2 hidrogênios para um oxigênio. Nunca número quebrado. Você não vai ter HO meio. Não existe isso. Você tem átomo que, como o átomo não pode ser dividido, então são números inteiros que formam essas substâncias. E em uma reação química, não há mudança de elementos químicos em que estão reagindo. Se eu tenho hidrogênio e oxigênio reagindo, nos produtos eu vou ter um composto formado que tem hidrogênio e oxigênio. Não vai aparecer nenhum outro elemento, terceiro elemento, e nem vai ser perdido esses elementos. Ele vai continuar na reação, certo? Agora aqui eu vou dar um exercício para vocês, certo? E aí logo depois a gente vem com a correção, beleza? Então aí para a questão que apareceu para vocês, dizia o seguinte: baseado nas leis ponderais de Lavoisier e Proust, Dalton elaborou sua teoria sobre a matéria, conhecida como teoria atômica de Dalton. E aí, segundo isso, o que não pode ser considerada característica desse modelo? Então vamos lá. A letra A. Átomos são esferas maciças e indivisíveis. Certo, Dalton disse isso. Isso aqui não é a resposta, porque ele pede a que está errada, a que não define o átomo de Dalton, certo? Átomos são esferas maciças e sem carga. Bom, isso aqui também é o que Dalton diz, porque ele não diz que tem carga ou que tem ou que não tem, ele não diz. Mas se não tem carga, tá, essa aqui também seria a respeito do átomo de Dalton. Agora essa aqui, ó. Átomos são esferas maciças com carga elétrica, porém neutro. Dalton não disse que existia cargas. Então esta é a que é a resposta da questão, porque ele diz o que não pode ser considerado característica do modelo de Dalton. Essa é a resposta da questão. Mas vamos lá para a letra D. Átomos são esferas maciças e indestrutíveis. Bom, isso daqui Dalton também disse. Eu falei isso aqui na aula. A matéria é formada por partículas extremamente pequenas chamadas átomos. Isso aqui também diz respeito ao átomo de Dalton. Bom, vamos agora continuar com a aula falando sobre o modelo atômico de Thomson. No modelo atômico de Thomson, primeiramente ele fez um experimento. Esse experimento é baseado na ampola de Crookes. Na ampola de Crookes, eles pegavam gás de hidrogênio, oxigênio,
diversos gases, eles colocavam esses gases a baixas pressões dentro de uma ampola de vidro que tinha conexão elétrica. Então, a partir do polo negativo dessa ampola, formava-se um raio de luz que ia caminhando em direção ao polo positivo, certo? Eles chamaram isso de raios catódicos. E o que Thomson fez? Ele modificou um pouco essa ampola e aplicou um campo elétrico ali entre o polo positivo, depois do polo positivo. E aí ele viu se havia desvio dessa luz. Então, essa luz sofreu desvio em direção ao polo positivo. Se ele sofreu desvio em relação ao polo positivo, significa que esse raio é formado de partículas com carga negativa, certo? E aí, o que mais ele fez? Ele pôs diversos gases e repetiu o mesmo experimento. E ele sempre mediu o mesmo desvio. Então, independente da razão de massa e carga, o desvio era o mesmo, o que significa que é uma mesma partícula em todos os casos dos raios catódicos. Essa partícula ele chamou de elétron. Então, foi assim que foi descoberto o elétron, certo? Então, ele pensou que o átomo seria neutro. Então, para neutralizar essas cargas negativas, o átomo teria que ter cargas positivas, certo? E aí, o átomo seria uma massa positiva, uma esfera maciça positiva, em que os elétrons estariam dentro de toda essa massa aí na superfície. Estaria em todo a massa positiva, certo? E aí, esse átomo de Thomson explicava coisas que o átomo de Dalton não explicava e que era muito questionado o átomo de Dalton por não explicar a eletrólise, as trocas de carga, reações de oxidação. Então, esse modelo atômico de Thomson já conseguia explicar melhor, porque dizia que o átomo poderia perder essas cargas elétricas negativas, certo? E aqui tem uma ilustração do modelo atômico de Thomson. Você vê ali em vermelho os elétrons e a parte verde seria a parte positiva do átomo, certo? Beleza? Então, agora umas questõezinhas sobre o átomo de Thomson e logo mais a gente volta com as correções. Então a questão diz lá: entre os cientistas relacionados abaixo, o primeiro a propor um modelo atômico que considerava a natureza elétrica dos átomos foi. Então, a letra A, Dalton. Não, Dalton não disse nada de carga elétrica. Então, não é Dalton. B, Mendeleev. Mendeleev é o da tabela periódica, não é de teoria atômica, certo? Lavoisier é a lei da conservação das massas e não de átomo. E D, Thomson. Essa é a resposta. Foi o modelo atômico de Thomson
que propôs um modelo que considerava a natureza elétrica da matéria. E Rutherford é uma outra teoria atômica que compara o átomo ao sistema solar. E esse é um tema para uma outra aula futura. Beleza? Então, mais uma questãozinha aí para vocês resolverem. Eu volto logo mais com a resposta. Então, tem lá. O modelo para o átomo proposto por Thomson está representado abaixo e tem a figurinha lá do modelo de Thomson. Então, diz lá, com esse modelo, Thomson interpretou a indivisibilidade da matéria. Não,